Apoie. Não seja indiferente, irmão. Agora é a hora de se levantar para derrubar a República Islâmica. Viva o Shah do Irã. O Irã está desistindo. E desta vez, a retórica de resistência não pode encobrir o colapso. Por anos, eles contornaram sanções, escaparam de guerras, perfuraram o isolamento. Essa resiliência era a carta mais poderosa de Teherã contra o mundo, mas essa carta agora caiu de suas mãos. O presidente Pezeshkian foi à televisão nacional para admitir a crise energética do país e pediu aos seus cidadãos que aceitassem viver na escuridão, para reduzir o consumo de eletricidade e energia. Neste momento, não precisamos dos sacrifícios desses queridos, mas precisamos controlar o consumo. Qual é o problema de acender 2 luzes em casa em vez de 10? Mas a escuridão não está apenas nas casas. As barragens secaram, as prateleiras dos supermercados esvaziaram, as fábricas fecharam, os portos pararam. O país está à beira da desintegração e o regime de Teherã está implorando ao seu povo por sacrifício apenas para adiar esse colapso. Para entender o apelo desesperado de Pezeshkian, primeiro precisamos olhar como o Irã chegou a este ponto. E a resposta está escondida em 2 palavras: bloqueio externo, colapso interno. Por anos, o Irã usou o Estreito de Hormuz como uma ameaça que poderia fechar na cara do mundo. Essa ameaça funcionou. 1/4 do petróleo global passava por esse estreito e ninguém podia encurralar o Irã tanto assim porque o mundo inteiro pagaria o preço. Os Estados Unidos reverteram esse cálculo. Desdobrou uma força naval massiva em Hormuz e fechou os próprios portos do Irã. Quando o bloqueio começou, o comércio marítimo do Irã efetivamente terminou. Grãos, óleos, remédios, peças de reposição, tudo vindo de fora foi cortado. A maior parte das importações de alimentos parou. O Irã queria usar Hormuz como uma arma contra o mundo. Os Estados Unidos envolveram esse mesmo estreito ao redor da garganta do Irã. Esse estrangulamento externo por si só já era devastador o suficiente, mas a verdadeira tragédia do Irã é esta. A infraestrutura interna já estava colapsando antes do bloqueio. A guerra apenas acelerou isso. Anos de seca, corrupção na gestão hídrica do regime, perfuração ilegal de poços, irrigação agrícola excessiva. Podemos precisar reduzir a pressão da água a 0 durante algumas noites enquanto os residentes estão dormindo. Esta medida ajudaria a prevenir o desperdício de água. No entanto, isso pode causar inconvenientes ao público, por isso pedimos aos cidadãos que garantam a instalação de tanques de armazenamento de água. A rede conhecida pelo público como a máfia da água havia corroído o sistema energético do Irã por dentro. A maioria das grandes represas, como a represa Lar, havia caído para menos de 1/10 de sua capacidade. A principal fonte de água de Teherã estava quase seca. A cidade começou a discutir o dia 0, o dia em que a água acabaria completamente. A produção hidrelétrica caiu pela metade. Normalmente, as usinas térmicas a gás e óleo cobririam essa lacuna, mas ataques dos Estados Unidos e de Israel atingiram campos de gás massivos como Salt Bars e redes de gasodutos. Então essa porta também se fechou. O regime recorreu a geradores a diesel, mas o diesel também não estava chegando por causa do bloqueio. E essas 2 crises alimentaram uma a outra. O bloqueio cortou o combustível de fora, enquanto a seca matou a hidrelétrica de dentro. Quando a água acabou nas barragens, até a água de resfriamento para as usinas térmicas diminuiu. Cada alternativa colidiu com o colapso de outra. O sistema energético do Irã entrou em um ciclo vicioso. O apelo de Pezeshkian é o produto desse ciclo vicioso. Essas palavras resumem claramente a situação em que o Irã se encontra. Embora não haja um apagão completo em todo o país, restrições sérias e cortes planejados estão em vigor. Em muitas cidades, as casas recebem apenas 4 a 8 horas de eletricidade por dia. Formou-se um desequilíbrio severo entre as instalações industriais e as residências, e os primeiros e mais afetados por essas restrições são as linhas vitais do Irã, os portos. O maior porto comercial do país, Shahid Raja'i, movimentava 85% do tráfego de contêineres. Guindastes elétricos, iluminação noturna, instalações de armazenamento a frio, todos dependentes de energia. Quando as interrupções começaram, as operações desaceleraram de 40% a 60%. Dezenas de milhares de trabalhadores portuários viram seus turnos interrompidos por horas. Milhares foram temporariamente demitidos ou enviados para licença não remunerada. Quando os portos pararam, a onda se espalhou para os motoristas de caminhão. Os 365 mil motoristas de caminhão registrados no Irã formam a espinha dorsal da economia do país. Suas rotas diárias foram estendidas de 20% a 40% ou completamente canceladas. Os sistemas de bombas de combustível nos postos de gasolina funcionam como eletricidade.
Durante as quedas de energia, os motoristas foram forçados a esperar na fila por horas. O transporte de carga de Bandar Abbas parou completamente. A cadeia de frio foi interrompida. Toneladas de produtos perecíveis foram desperdiçadas. Os motoristas enfrentaram a mesma escuridão tanto no trabalho quanto em casa. A perda de renda e as interrupções domésticas ocorreram simultaneamente, e a paralisia não se limitou à logística. A indústria também parou. A fábrica de aço Mobarakeh, em Isfahan, a maior instalação de aço do Irã, foi completamente fechada após as greves e dezenas de milhares de trabalhadores foram mandados para casa. O aço era um insumo básico para automóveis e construção. As perdas de empregos em cascata colocaram de 10 a 12 milhões de pessoas em risco. E a ferramenta mais criativa do Irã para evadir sanções também colapsou: a mineração de Bitcoin. O país estava gerando bilhões de dólares em receita anual ao fornecer de 2 a 8% da taxa de hash global de Bitcoin. O equipamento de mineração estava consumindo quase 2.000 megawatts de eletricidade. O regime estava roubando essa energia dos civis. Quedas de energia desligaram as fazendas de mineração. O ecossistema de criptomoedas de 7 bilhões e 800 milhões de dólares foi paralisado. O regime perdeu essa fonte que vinha usando para financiar a guerra. As linhas de vida econômicas do Irã estão sendo cortadas uma a uma, e as pessoas que pagam o preço mais alto por essa paralisia econômica são os iranianos comuns. A inflação subiu 105%. Os preços dos alimentos aumentaram 72% em um ano. As interrupções no fornecimento de água chegaram a 12 a 18 horas por dia. As famílias estão se virando com velas e lanternas, alimentos estragando porque as geladeiras não funcionam, água limpa não flui porque as bombas pararam. As taxas de criminalidade aumentam porque a iluminação das ruas diminuiu. Mulheres e crianças não conseguem nem acessar as necessidades mais básicas. As escolas mudaram para o ensino remoto, mas sem eletricidade em casa. A educação remota também se tornou impossível. E esse cenário não se formou da noite para o dia. Os iranianos comuns já estavam lutando com a inflação entre 40% e 50% antes da guerra. Os salários reais há muito tempo tinham se deteriorado. Os preços dos alimentos vinham subindo ano após ano. Os grupos mais esmagados sob essa pressão, trabalhadores portuários, motoristas de caminhão, operários de fábrica, já estavam lutando uma batalha de sobrevivência. Na explosão do porto em 2025, dezenas perderam suas vidas devido à negligência do regime. Os motoristas vinham enfrentando a falta de segurança nas estradas e baixas tarifas de frete há anos. A guerra e o bloqueio transformaram esses problemas crônicos na gota d'água. Essa raiva não é nova. Em maio de 2025, uma greve de 365 mil motoristas de caminhão, devido ao aumento dos preços do seguro e do combustível, se espalhou por 155 cidades e paralisou a cadeia de suprimentos. Trabalhadores do setor de energia e funcionários portuários juntaram seus protestos de 2025 a 2026. Historicamente, greves de caminhoneiros e portuários desencadearam movimentos populares mais amplos. O regime conhece muito bem esse padrão. Agora, a guerra e o bloqueio estão aprofundando essa raiva acumulada muitas vezes mais. O regime está promovendo isso como sacrifício nacional. Mas para o povo, essas palavras significam a aprovação oficial da perda de renda, escuridão e fome. O regime iraniano conseguiu suprimir revoltas no passado, em 2019, 2022, 2025 a 2026. Milhares de prisões, centenas de mortes, cortes de internet e patrulhas militares através das forças IRGC e Basij. No curto prazo, tem a capacidade de manter os trabalhadores sob controle. Mas o colapso econômico e o fardo militar criados pela guerra tornam a sustentação dessa repressão mais difícil a cada dia, porque o povo sente que atingiu o limite do sacrifício, e a retórica de resistência do regime já não convence. E agora o povo não está apenas se revoltando, está deixando o país. A ferida mais profunda do Irã não está no campo de batalha, está fluindo de suas fronteiras. O deslocamento interno atingiu 3 milhões e 200 mil, e esse número é apenas o começo. Trabalhadores portuários, motoristas de caminhão, operários de fábrica, os grupos mais atingidos pela paralisia econômica agora estão buscando uma saída do Irã. Historicamente, a fuga de cérebros do Irã já era crônica. 150 a 180 mil pessoas qualificadas estavam deixando o país todos os anos. Mas a guerra e o bloqueio têm o potencial de transformar essa migração seletiva em uma onda massiva. De acordo com a análise da Amwaj Media, se o bloqueio continuar, o Irã poderá criar milhões de refugiados semelhantes à Síria em 2015.
Naquela época, mais de 5 milhões de pessoas fugiram da Síria. O país perdeu uma geração e 10 anos depois ainda não se recuperou. A população do Irã é 4 vezes a da Síria. Uma potencial onda migratória abalaria a Europa e toda a região. Estima-se que de 200 a 500 mil migrantes internacionais adicionais sejam esperados no curto a médio prazo. Trabalhadores não qualificados e semi-qualificados, trabalhadores portuários, motoristas estão indo para países vizinhos através das fronteiras da Turquia e do Iraque. Uma média de 1.300 travessias por dia estão ocorrendo na fronteira turca. Embora em alguns dias as saídas superem as entradas, a tendência é clara. Profissionais qualificados, engenheiros, médicos, técnicos estão mirando a Europa e a América do Norte. A Alemanha é o destino mais popular, com uma taxa de preferência de 28%. A Turquia atualmente abriga aproximadamente 100 mil iranianos e está reforçando os controles de fronteira com planos de zonas de amortecimento. Mas quando o colapso econômico e a crise alimentar empurram as pessoas, os controles de fronteira se mostram insuficientes. E o custo dessa migração para o Irã é devastador. No setor portuário e de transporte, 365 mil motoristas e de 25 a 40 mil trabalhadores portuários, uma séria lacuna de mão de obra está se formando. À medida que as pessoas partem, o fardo sobre os trabalhadores restantes aumenta. As operações desaceleram ainda mais. Os riscos de greve e protesto aumentam. Com trabalhadores qualificados emigrando, a eficiência cai na produção industrial e na manutenção de infraestrutura crítica. Quem vai operar as fábricas de aço? Quem vai reparar as barragens? Quem vai manter as usinas de energia? A fuga de cérebros já estava causando perdas anuais de 50 a 150 bilhões de dólares. Esta nova onda erode ainda mais a capacidade de produção, as receitas fiscais e as reservas de câmbio estrangeiro. O dano mais duradouro é demográfico. A perda dos jovens e educados, o grupo etário de 15 a 35 anos, acelera o envelhecimento demográfico e torna a recuperação a longo prazo impossível. O Irã já tem uma diáspora de 4 a 5 milhões. Esta migração torna a circulação de cérebros em mão única permanente. Imigrantes qualificados não retornam ao Irã. Em vez disso, eles constroem novas vidas nos países de destino e trazem suas famílias restantes depois. Se essa hemorragia demográfica não puder ser interrompida, a capacidade industrial do Irã, o sistema de saúde e a manutenção da infraestrutura podem declinar por décadas. O regime pode suprimir revoltas, mas não pode trazer de volta as pessoas que partiram. E cada engenheiro que sai, cada médico que sai, cada técnico que sai, arranca mais um pedaço da capacidade de recuperação do Irã. A contração econômica total, combinada com danos de guerra e bloqueio, pode atingir de 5 a 10%. Esta é a dimensão mais insidiosa do colapso, silenciosa, lenta, mas irreversível. Enquanto o Irã colapsa internamente, a ajuda externa também não está chegando. As negociações de paz em Islamabad terminaram em fiasco. Os enviados de Trump, Witkoff e Kushner cancelaram seu voo de 18 horas. A mensagem foi clara. As condições são nossas. Você nos chama. A delegação iraniana voltou de mãos vazias. O regime insistiu. Não cruzaremos nossas linhas vermelhas. Mas com o bloqueio continuando, essa posição se torna mais sem sentido a cada dia. Os Estados Unidos querem que o Irã abandone seu programa nuclear e de mísseis. O Irã quer que o bloqueio seja levantado. O Paquistão e a China, pegos no meio, estão lutando com um papel de mediação. A mesa de negociações esvaziou-se e todas as cartas estão com os Estados Unidos, e a crise de liderança do Irã está tornando a situação ainda pior. Após o assassinato de Khamenei, a liderança de seu filho Mojtaba desencadeou lutas internas pelo poder. A tensão entre o IRGC e a ala política está crescendo. Todos estão defendendo suas próprias agendas. Este caos torna impossível produzir uma estratégia coerente contra o bloqueio, e o eixo de resistência do Irã está se fragmentando. O Hezbollah e os Houthis estão sozinhos. Essas forças de procuração eram a base do poder regional do Irã. Agora a coordenação está rompida. As linhas de abastecimento estão cortadas. Então, o que os aliados estão fazendo? A China, maior compradora de petróleo do Irã, está enfrentando perdas econômicas, mas não está se opondo diretamente aos Estados Unidos. Pequim está aplicando pressão diplomática, mas não fornece ajuda concreta. Não quer arriscar sua própria segurança energética pelo destino do Irã. Está se voltando para o petróleo russo alternativo. A Rússia é totalmente oportunista, lucrando com os altos preços do petróleo e usando esse vento a favor para financiar sua guerra na Ucrânia. Moscou vende armas e munições para o Irã, mas se recusa a ser um salvador estratégico.
Ninguém está realmente ajudando o Irã, nem mesmo estados párias. E o programa nuclear, a última carta de Teherã, também está emperrado. Instalações foram danificadas na Guerra de 12 Dias de 2025. O bloqueio está impedindo a substituição de equipamentos e importações. O regime vê as armas nucleares como um dissuasor, mas já não tem tempo ou recursos para jogar essa carta. Os Estados Unidos estão alertando que é uma linha vermelha. Essa tensão pode desencadear uma proliferação nuclear regional. A Arábia Saudita e a Turquia estão revisando seus próprios programas. As forças convencionais do IRC estão paralisadas. As defesas aéreas sofreram um grande impacto na Guerra de 12 Dias de 2025. A operação de 2026 teve como alvo instalações nucleares e centros de comando. Além das táticas assimétricas, suas capacidades são limitadas e até mesmo as táticas assimétricas estão enfraquecendo sob a crise energética. Sistemas de radar e mísseis precisam de energia estável. A estratégia militar depende da segurança energética e a segurança energética do Irã foi destruída. O Irã nunca esteve tão sozinho em sua história. Colapsando internamente, estrangulado externamente, seu povo fugindo, seus aliados observando. E o único recurso restante do regime, o sacrifício do povo, está se esgotando rapidamente. Por 47 anos, o Irã disse ao mundo: "Vocês não podem nos destruir." Contornou sanções, sobreviveu a guerras, rompeu o isolamento e em 25 de abril de 2026, seu presidente foi à televisão nacional e pediu ao povo para ficar no escuro. As represas secaram, as prateleiras dos supermercados estão vazias, as fábricas fecharam, os portos pararam, as pessoas começaram a deixar o país, os aliados estão observando e nenhuma ajuda vem de fora. O regime está implorando ao seu povo por sacrifício para adiar essa desintegração. Mas a capacidade de sacrifício do povo também está se esgotando. Cada engenheiro que parte, cada fábrica que fecha, cada prateleira que esvazia arranca mais um pedaço da chance de recuperação do Irã. E a cada dia que passa, o regime tem menos recursos, menos pessoas, menos tempo. A narrativa de resistência de 47 anos colidiu com uma única verdade. Um regime que pede ao seu povo para ficar no escuro não está mais resistindo, está desistindo. Então, você acha que o regime iraniano pode sobreviver a este colapso em várias camadas? Ou o apelo das duas luzes de Pezeshkian entrará para a história como o último suspiro do regime? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher. Nosso vídeo termina aqui, mas nossas análises não param. Se você gostaria de ouvir os arquivos detalhados da PPR Global cobrindo desenvolvimentos globais com o conforto de um podcast durante longas viagens ou pausas ao longo do dia, convidamos você para o nosso canal no Spotify. Siga nossa conta no Spotify agora mesmo através do link na descrição e nunca fique para trás na agenda mundial em qualquer lugar e sob quaisquer circunstâncias.